Olá, seja bem-vindo ao programa Sem Filtro, aqui pela TV UFMA, o seu canal de ideias. A cada semana recebemos personalidades ligadas aos direitos humanos, cultura, política, educação e outras áreas para falar sobre suas carreiras e temas relevantes do nosso dia a dia. O programa de hoje é um convite à reflexão sobre o acesso à justiça e os direitos da população, principalmente dos mais vulneráveis. Vamos falar sobre o papel da Defensoria Pública do Estado. A Defensoria Pública do Maranhão foi criada com o objetivo de garantir assistência jurídica integral e gratuita para aqueles que não podem pagar por serviços advocatícios. A instituição tem como meta assegurar o acesso à justiça e promover a defesa dos direitos humanos no Estado. O órgão foi estabelecido pela Constituição Federal de 1988, que reconheceu sua importância como instituição essencial à administração da justiça e à garantia dos direitos dos cidadãos. Em 2009, o Tribunal de Justiça do Estado reconheceu a autonomia da Defensoria do Maranhão ao julgar favorável uma ação direta de inconstitucionalidade promovida pela OAB. A instituição busca solucionar conflitos de forma pacífica, promovendo o diálogo e a busca por acordos entre as partes. A Defensoria Pública do Maranhão tem trabalhado para expandir sua atuação, buscando garantir o acesso à justiça para um número cada vez maior de pessoas. A nossa entrevistada de hoje é a primeira subdefensora-geral do Estado do Maranhão, Cristiane Marques. Para essa conversa, eu tenho a companhia dos jornalistas Felipe Clã, jornalista de O Imparcial, e Gildean Farias, editor do portal Difusora News. Obrigado por estarem aqui. Obrigado também, primeira defensora, na verdade, né? Uma terminologia mais diferente nesse caso. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre se a população ainda desconhece bastante o papel, a importância que é a Defensoria Pública do Estado, ou se as informações elas não estão ainda contempladas de um ponto de vista de um conhecimento daquilo que é a importância dela, principalmente para os mais vulneráveis. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar sobre Defensoria Pública. A Defensoria Pública, ela realmente aumentou muito o seu espectro de conhecimento no meio da população, mas a gente tem certeza que ainda precisa avançar, principalmente porque o nosso público de atendimento são as pessoas mais vulnerabilizadas do Estado. Então, são pessoas que moram no interior, nos povoados, que realmente não têm acesso à informação. Para te dar um exemplo, nossa principal política de atuação institucional é a erradicação do subregistro. Então, você imagina que a gente chega até pessoas que são famílias de até 3 gerações que não têm sequer o registro civil. Então, essas pessoas nunca chegariam até a Defensoria Pública, não conheceriam a Defensoria Pública. Por isso, por ter consciência da vulnerabilidade do nosso público, a gente faz questão de fazer essa busca ativa. E também por isso a importância de um espaço como esse hoje aqui para falar sobre defensoria, dizer que nós somos essa instituição destinada a atender aquelas pessoas que são vulnerabilizadas, principalmente economicamente, que são as pessoas que têm a renda até 3 salários mínimos, mas também grupos vulneráveis. O que são esses grupos vulneráveis? São aquelas pessoas que não têm, devido a algumas situações, não conseguem se defender. Por exemplo, mulheres em situação de violência doméstica, crianças e adolescentes em situação de risco. Então, todas essas pessoas, a gente tem por missão constitucional fazer a representação dos direitos delas. Obrigado, Felipe. Vamos pegar esse gancho aqui do subregistro junto com a violência do campo, que me parece que é uma especialização sua, né? Uma área de atuação que a senhora está muito presente. Né? Nós entendemos, né, a imprensa entende, que o subregistro sempre foi uma arma poderosa de domínio político, né, de colocar a população. Mas hoje nós vivemos o boom da soja, nós já vivemos o boom do gado, da invasão de terra e tudo mais. Nós somos o Estado brasileiro que mais mata líderes rurais para tomar terra. Como é que tem sido esse trabalho de vocês diante de um absurdo que está acontecendo, que o povo está sendo retirado novamente das suas terras e levado agora para em volta dos municípios? Como é que vocês têm atuado nessa questão?
Excelente a pergunta. A Defensoria Pública criou recentemente um núcleo, que é o Núcleo Agrário, que é o Núcleo de Defesa Socioambiental e Agrário, que é um núcleo voltado único e exclusivamente para essas questões de tutela coletiva nos conflitos agrários. Então, a gente estruturou um núcleo especializado para isso. Nós compramos também materiais, compramos drones, materiais de medição para que a gente consiga fazer os levantamentos, contratamos assistente social, toda uma equipe para estruturar esse nosso núcleo. E há 2 semanas atrás, nós conseguimos uma decisão no STF que impediu a remoção de mais de 500 famílias lá próximo à Imperatriz, a comunidade Vila Nova dos Paulinos, e eram famílias que representavam 70% da população local e que iam ser desalojadas das suas casas por conta de uma ação que envolvia 2 grandes empresas que atuam aqui no Maranhão. Então, isso foi uma grande vitória para a Defensoria e é realmente um dos nossos eixos centrais de atuação, por conta de toda essa questão que você bem colocou do Maranhão ter uma violência no campo muito presente. Nós temos, além de ser o estado que mais mata, é o estado que tem, perdendo apenas para o Pará, maior número de pessoas em sistema de proteção de testemunhas. A Defensoria Pública faz parte da COECV, que é a Comissão de Combate à Violência no Campo e na Cidade, então a gente tenta mediar esses conflitos e auxiliar essas famílias para que a gente consiga fazer a regularização fundiária, tentar resolver esses conflitos de uma forma não violenta. Então, é realmente muito importante. E a questão do subregistro é isso. Essas famílias, muitas vezes, é o modo de vida delas que elas estão isoladas, né, em suas comunidades, e isso dificulta a defesa. Então, a gente vai atrás, nós vamos encontrar essas pessoas, trazê-las para a visibilidade, porque essas pessoas são chamadas de os invisíveis. Elas estão sem o registro, não têm acesso a nenhuma política pública de transferência de renda, não podem exercer o seu direito de votar, as crianças estudam de maneira informal, como ouvintes. Então, a gente vai até essas famílias para fazer a gente faz uma anamnese da situação da família, né? Então, a gente vai resolver desde esse problema básico até a questão da regularização da terra, uma situação de pensão alimentícia que seja, para que a gente possa realmente trazer dignidade para essas pessoas. Juliana? Perfeito. Subdefensora, você falou sobre a questão da importância da Defensoria Pública na vida das pessoas, mas eu queria entender como é que a Defensoria Pública está chegando no Maranhão, que é um estado de características continentais, né? E tem alguns municípios que já há um posto de atendimento da Defensoria Pública, mas muitos ainda não, né? Como é que é o trabalho da Defensoria Pública para chegar até esses locais onde não há ainda um ponto de atendimento? A Defensoria Pública, ela ainda realmente não está presente em todo o estado do Maranhão. Nós temos 217 municípios e estamos em 75 comarcas, né? Então, essas comarcas abrangem aí, a comarca é aquele termo do judiciário, que é uma cidade que é sede de um fórum. Além das comarcas, nós temos os termos. Então, dos 217 municípios, nós estamos em 75 comarcas, o que envolve aproximadamente 150 municípios. Ou seja, avançamos muito, mas ainda temos que avançar. Nos municípios que não são comarcas, nós temos abertos salas verdes, que são pontos de atendimento da Defensoria, em que o cidadão consegue ser atendido por meio de videoconferência. Nas cidades em que são comarcas, a gente luta para conseguir construir os nossos econúcleos. E aí nós participamos do orçamento participativo, que é aquela escuta que o governo do estado faz para ver qual política pública a população demanda. Fomos vitoriosos em várias regiões e com isso a gente tem conseguido recursos para construir os nossos econúcleos. Estamos avançando, a gente pretende ainda inaugurar daqui até junho do próximo ano pelo menos mais uns 10 econúcleos para que a gente consiga avançar. E o nosso sonho que a gente fala é pintar o Maranhão de verde, que é conseguir chegar em todas as comarcas. E é importante falar dessa expansão da Defensoria, que ela foi muito possível por causa do nosso modelo de expansão, que são os econúcleos, que é uma forma de construção que utiliza o material de container. Antigamente era o container, hoje
deu um boom nessa construção, então a gente fala que é o steel frame, que não é mais material reutilizado de container. É uma construção rápida, em 3 meses o econúcleo fica pronto, só instala o econúcleo na cidade, a gente utiliza placas solares, mão de obra carcerária, e é um modelo barato que tem menor custo de manutenção e que deu tão certo que o Ministério da Justiça, agora com o ministro Lewandowski, pediu a cessão dos direitos autorais do projeto da Defensoria do Maranhão para ele replicar em todo o Brasil. Então, hoje, o modelo nacional de acesso à justiça que o Ministério da Justiça difunde em todo o Brasil é o modelo com assinatura e DNA maranhense. Eu estive num encontro com a Defensoria, um café que foi promovido com jornalistas este ano, e eu lembro bem de uma fala do defensor Gabriel Furtado, defensor-geral, onde ele falava da necessidade de aproximar a linguagem dos defensores, da Defensoria, com aquele que é o público principal, né? A senhora também percebe que isso é necessário e durante muito tempo houve algum tipo de dificuldade maior, até de aproximação, talvez até por uma forma de aproximação, por uma forma de diálogo com essas pessoas? Exato. A gente utiliza, a gente prega e orienta que todos os nossos membros e servidores utilizem o que a gente chama de linguagem simples, que é aquela linguagem de fácil compreensão, é evitar aqueles termos muito técnicos, né, que são conhecidos como juridiquês, porque quem é o nosso público, né? A gente tem que ter essa preocupação de se fazer entender pelo nosso interlocutor, que são as pessoas mais vulneráveis. Até porque é importante que eles confiem na gente. Nós seremos os seus representantes nos processos, seus representantes para postular as políticas públicas. Então, a gente precisa ter essa linguagem simples, falar de forma fácil, falar de maneira clara, direta e objetiva. E isso é, inclusive, hoje, uma orientação do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que nos processos seja utilizada essa linguagem simples, que é algo que uma pessoa não precisa ser formada em direito para que ela possa entender o que está no curso do processo. O processo ele é público e faz parte de ser público ser compreensível. Então, essa é realmente uma diretriz, uma orientação nossa e tem sido muito importante, porque para a gente ser uma política pública de acesso à justiça, as pessoas têm que confiar e têm que pedir pelos nossos serviços. E nada mais chato do que você sentar para conversar com uma pessoa, ela falar um monte de termo técnico e você não entender. Então, a gente tem que ter essa humildade e essa compreensão de que a nossa necessidade passa também por uma adequação da nossa forma de ser, de escrever e de falar com os nossos assistidos. Felipe? Vamos fazer aqui antes da gente entrar nas políticas públicas específicas, mas vamos fazer uma leitura aqui das relações dos poderes, né? Dentro do Poder Judiciário, nós conhecemos as vaidades, as liturgias, os rituais, né? A falta de linear entre a justiça, entre os advogados, entre o Ministério Público. Onde é que vocês entram nessa história? Como é que vocês são colocados neste processo? A senhora entende que, a nível de Maranhão, não vamos nem trabalhar a nível nacional, a senhora entende que a Defensoria tem o espaço, tem o respeito, consegue realmente penetrar dentro dessas decisões judiciais? Falando em nível de Maranhão, sim. Aqui no Maranhão, a gente trabalhou bastante para construir essa relação de uma forma muito saudável. Então, hoje a Defensoria Pública tem uma relação muito boa com o Poder Judiciário, com o Ministério Público e também com a OAB. Porque há estados em que há uma certa tensão entre Defensoria Pública e OAB, porque a Defensoria Pública, nós somos advogados que prestam concurso público para fazer a defesa da população vulnerável. Há estados que a OAB entende que essa seria um campo para os advogados dativos. Então, isso gera um pouco de tensão. Mas aqui no Maranhão, a gente tem essa compreensão de que são funções diferentes, ambas necessárias. E o Ministério Público tem uma parceria muito grande com a Defensoria Pública porque entende cada um a importância da sua instituição. Da mesma forma, o Poder Judiciário. Então, felizmente, aqui no Maranhão, nós temos uma Defensoria Pública que é não só respeitada pelas outras instituições, mas como também reconhecida. A gente tem esse orgulho de falar que conseguimos construir aqui um sistema de justiça que trabalha de uma forma eficiente e as instituições conseguem andar irmanadas
diminuindo um pouco essa briga de vaidades que a gente infelizmente vê em outros estados. Vamos pegar a Defensoria Pública, né, e mostrar para o Brasil, porque estou encantado com a Defensoria Pública, né? Nós vamos ser agora modelo nacional. Isso. E na Justiça do Maranhão nós temos um entendimento. Realmente eu preciso rever todas as minhas leituras sobre comportamento da área de justiça. Que bom! Que feliz. Vamos lá, então é isso. O Sem Filtro faz uma rápida parada e volta em um instante. Fique ligado, hein? O programa Sem Filtro está de volta aqui pela TV UFMA, o seu canal de ideias. Hoje conversando com a primeira subdefensora-geral do Estado do Maranhão, Cristiane Marques. Para essa conversa, eu tenho a companhia dos jornalistas Felipe Clã, jornalista de O Imparcial, e Gildean Farias, editor do portal Difusora News. E é o Gildean que começa fazendo a pergunta nesse bloco. Subdefensora, vou aproveitar a deixa dos colegas no bloco anterior e puxar a brasa para a nossa sardinha da comunicação. O Fábio comentava sobre chegar numa linguagem que chegasse melhor para as pessoas, para o público da Defensoria Pública. E o Felipe falou que a Defensoria Pública do Maranhão hoje é um case para a Justiça Nacional. E eu vou puxar a brasa da sardinha e dizer que a comunicação da Defensoria Pública hoje também é um case para a comunicação não só do Maranhão, mas também nacional. A gente tem percebido exatamente isso. A justiça, o juridiquês, como a senhora falou, às vezes é um tema duro, difícil de se falar. Nas redes sociais, então, seria complicado se não tivesse essa dinâmica que a comunicação da Defensoria Pública do Estado do Maranhão está conseguindo fazer. E eu queria que a senhora falasse sobre isso. Como é que a senhora vê essa narrativa que a comunicação está levando para as redes sociais das ações da Defensoria Pública chegando de fácil acesso para quem quer que acesse as redes sociais da Defensoria Pública, os canais de comunicação da Defensoria Pública? Perfeito. A nossa comunicação, a nossa estratégia de comunicação, ela passou realmente por uma mudança. O defensor-geral atual, Gabriel Furtado, ele sentou com a comunicação e estabeleceu essa diretriz de que queria aumentar a nossa incidência nas redes sociais e entendia que isso partia de uma comunicação mais fácil, de uma linguagem mais simples. E a comunicação, na mesma hora, topou o desafio, mas a gente enfrentou muita resistência interna. Exatamente por aquilo que a gente falava, que para alguns a questão da linguagem difícil é um sinal de status, né? Então achava que não, que vai vulgarizar o direito, que não pode se falar assim. Mas eu tenho certeza que foi uma decisão muito acertada, porque com essa diretriz, a nossa comunicação passou a fazer essas postagens com linguagem mais simples e puxando muito também, pegando o que a gente fala dos memes, da internet, trazendo para assuntos do direito, da defensoria, mas com esse gancho que tem um apelo popular. E aí, isso deu tão certo que hoje o nosso Instagram, um dos Instagrams da Defensoria mais seguidos do Brasil, nós somos, acho que, a segunda defensoria mais seguida do Brasil, e a gente já teve até postagem nossa que foi replicada pelo Instagram do STF. Então, foi uma coisa assim que deu muito certo, e o objetivo principal disso tudo, por que é importante ser uma defensoria seguida? Porque isso quer dizer que aquelas pessoas para quem a gente trabalha estão conseguindo ter acesso à informação. Então, realmente é uma coisa que a gente se orgulha muito, apesar de no começo a gente ter enfrentado críticas, mas a gente vê que hoje valeu a pena. Eu queria trazer à tona uma situação que até antes de começar o programa a gente conversava, a senhora falava que a questão de jogos, por exemplo, é um problema que a Defensoria hoje tem atuado, tem trabalhado. Como é que isso tem incidido dentro da atuação do trabalho da Defensoria, principalmente esses jogos de apostas, né, que tem essas bets ou esses jogos do tigrinho? Realmente é um problema muito sério hoje em dia, porque as pessoas estão se endividando, então pessoas que a priori não seriam público da Defensoria Pública, porque têm uma renda elevada, mas estão com essa renda comprometida
quase que absolutamente com essas apostas, né? E isso muitas vezes vem mascarado por influencers que fazem a propaganda, que divulgam, e vem sendo um problema endêmico. Isso chega até a Defensoria Pública através do nosso núcleo de defesa do consumidor, porque se trata de uma relação de consumo, e aí a nossa atuação é, primeiro, antes do endividamento, a gente tem trabalhado as políticas de educação e conscientização, inclusive em turmas de formação, faculdades, universidades, até mesmo na Polícia Militar, a gente já foi fazer uma formação sobre isso, sobre a questão do endividamento, e processualmente a gente vai fazer o trabalho para renegociar as dívidas, ver a questão dos juros, que é o que a gente pode fazer quando já está no processo de execução da dívida ou aquela pessoa está muito endividada. Mas é um tema que é muito importante que seja pautado e que seja falado, que as pessoas sejam alertadas. Inclusive pessoas de Bolsa Família, né? Tem se falado muito da utilização de recursos do Bolsa Família para jogos, muitas vezes. Do Bolsa Família, eles utilizam toda a verba do Bolsa Família para os jogos e aquela família acaba ficando ainda mais vulnerabilizada. É uma expectativa de ter ganhar um dinheiro e aí a tática dessas apostas é cruel, porque você ganha uma primeira vez, aí depois você aumenta mais, aí perde, e aí fica nesse vício. Mas, enfim, é realmente um alerta e é um tema que precisa ser debatido, pautado, e acredito até que precisa de projetos de lei para coibir essa prática, né? A gente já vê algumas iniciativas do governo federal tentando impedir que o dinheiro do Bolsa Família, a verba do Bolsa Família, seja utilizada para esses programas de aposta, porque é uma coisa que não é saudável. Eu já vejo como uma endemia, como algo patológico que a gente precisa ajudar a população. A gente teve, há algumas décadas atrás, a proibição dos jogos de aposta, das casas de cassino, né? E hoje em dia isso acaba que são cassinos virtuais e as pessoas estão se endividando. Então precisa dessa intervenção do Estado enquanto garantidor de uma política pública de saúde. O problema às vezes parece maior quando tem o culto dessas personagens dentro de alguns poderes, instâncias de poderes. Pois Felipe. é, e lembrando uma coisa que é importante, que o governo foi o maior incentivador exatamente porque é o que recolhe mais impostos, né? Tanto é que a única reação que o governo federal teve quando descobriu que a Bolsa Família estava sendo utilizada, 2,5 milhões de beneficiados estavam gastando seu dinheiro nos jogos, o que eles fizeram? Não, só pode ser quem esteja realmente legalizado no Ministério da Fazenda. Ora, isso não resolve o problema nenhum, não houve uma regulamentação depois disso. Isso é até importante que seja trabalhado, né, na linha do judiciário, junto aos parlamentares, para que realmente seja cobrado judicialmente, que é uma prática que nós não temos, Fábio, né, da justiça cobrar o legislativo, né? Cobra muito o executivo, mas não cobra o executivo quando não propõe as leis e quando não regulamenta as leis. Essa é a grande questão. Eu queria trabalhar uma área com a senhora que é muito sensível, que é a questão prisional, né? Tanto para a área adulta como a infanto, né? Infanto-juvenil. Eu digo infanto porque esses garotos, apesar de ainda não ter 20 anos, não cresceram, não tiveram direito à infância, não tiveram direito a uma adolescência. Se trabalhou muito durante governos, e a gente acompanhou isso, né, de revisão de penas. E a gente entende que existem muitas pessoas que estão no sistema prisional e também na FUNAC, que já poderiam não estar mais. Principalmente na questão da FUNAC, que há uma rejeição muito grande nos municípios, porque não quer que esses garotos voltem. Né? Digo isso por experiência, porque estive lá comandando esses processos. Como está hoje essa relação e a presença da Defensoria Pública neste trabalho que foi tão rico há uns anos atrás? Vocês ainda continuam atuando? Sim, a Defensoria Pública atua tanto na execução penal quanto na defesa dos adolescentes em conflito com a lei, que são quando eles cometem um ato infracional
E aí se chama o adolescente em conflito com a lei, que vai para a FUNAC, né? A gente atua e acompanha esses processos e a gente tem feito um trabalho de incentivar o cumprimento de algo que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a inserção desses adolescentes, enquanto estão em cumprimento de medida em meio aberto, que eles sejam inseridos em ambientes de trabalho. Só que há uma resistência das instituições empregadoras de receber esses adolescentes. Então, o que a Defensoria Pública faz? Nós temos recebido os adolescentes e mostrado para a sociedade que eles podem sim ser ressocializados, que eles trazem um bom serviço, né? Eles precisam realmente de uma orientação e de uma oportunidade. E aí a gente tem estimulado nos municípios, nos interiores, que outras instituições recebam esses adolescentes, para que a gente permita que eles realmente passem por esse processo de profissionalização e de cumprimento da medida realmente efetiva. E aí a Defensoria Pública atua tanto aqui na capital quanto nos interiores em que tem as casas de acolhimento. E na execução penal, a gente teve em 2012, 2013, aquela grande crise do sistema penitenciário, que foi um momento de virada, né? Hoje o sistema penitenciário do Maranhão é um sistema que tem muitos pontos positivos, tem pontos a melhorar, mas que evoluiu muito. E a Defensoria Pública acompanha esse trabalho, nós temos um núcleo de execução penal muito estruturado e a gente busca também mostrar a ressocialização, que é, além de receber egressos do sistema prisional, toda a nossa mobília, toda a mobília da Defensoria Pública é feita por mão de obra carcerária. E todos os nossos eventos, eles são feitos, o nosso buffet é através da padaria do sistema penitenciário. Então, a gente vai dando oportunidades para essas pessoas. A gente tem tivemos 2 projetos do sistema da Defensoria Pública com a SEAP, que é a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, que foram finalistas do Prêmio Inovare, que é o prêmio do CNJ para práticas inovadoras. Um desses prêmios é o Escrita que Liberta, que foram oficinas de escrita para identificar potenciais de escritoras, foi no Presídio Feminino, e nós vamos lançar um livro agora com esses contos. Foi feita uma premiação em que o ministro Reinaldo Fonseca, do STJ, veio, ele foi um dos avaliadores do prêmio, e a gente tem um outro programa que é o Eu e Ela Repensando o Gênero, que são com homens e mulheres que estiveram envolvidos em crimes de violência de gênero, violência contra as mulheres, desde de abuso sexual até importunação sexual, e a gente faz rodas terapêuticas com esses homens para que eles se reabilitem no sentido de refletir qual é a posição da mulher no relacionamento, como se comportar, como tratar. E a gente tem tido muitos resultados. Esse programa também foi finalista do Inovare e vai ser replicado em outros estados. A gente acredita muito. É um tema que é difícil de falar, porque tem não é muito bem recebido pela sociedade, mas a Defensoria Pública é essa instituição que tem que trazer esse tema em pauta e mostrar a importância da ressocialização. Se a gente não acreditasse na ressocialização, não faria nem sentido, né, ter um sistema de progressão de regimes e acreditar que aquela pessoa pode aprender a como se comportar novamente em sociedade ou ter uma segunda chance. Queria tratar de um assunto que, inclusive, foi pauta nos meios de comunicação da Defensoria Pública e é pauta praticamente em todos os veículos de comunicação, que é a questão do tentativa ou a própria aplicação de golpes, né? Especialmente essas tentativas ou esses golpes acontecem via órgãos públicos, né? Porque prestam serviço ou têm um serviço direto com a população. E aí a Defensoria Pública fez um alerta nos últimos dias sobre umas tentativas de golpe, sobre a aplicação mesmo de golpes que estavam acontecendo com cobranças indevidas em nome da Defensoria Pública. Eu queria que a senhora esclarecesse um pouco essa pauta também. É muito importante essa pergunta, porque, de fato, a gente passou por situações de pessoas usando o número de celular, colocando a foto da Defensoria Pública e cobrando dinheiro, cobrando valores pela atuação da Defensoria. E isso é absolutamente ilegal, a Defensoria Pública não faz isso.
todos os nossos serviços são absolutamente gratuitos. Defensoria Pública não cobra, nós recebemos, nós somos um órgão público, então o nosso dinheiro vem dos impostos. Então a gente precisa esclarecer para a população que qualquer cobrança é ilegal, não deve ser feito nenhum pagamento para nenhum servidor, membro, estagiário da Defensoria Pública. E se a pessoa, se o assistido tiver sido cobrado, a gente pede que ele denuncie para a Defensoria Pública, para a delegacia, para que a gente possa apurar. Nós tivemos recentemente alguns casos no núcleo de saúde de pessoas se passando por pessoas da Defensoria Pública dizendo que precisavam levantar, desbloquear a verba para comprar medicamento, e aí a gente já fez o boletim de ocorrência, encaminhou para as autoridades policiais para que averiguem quem são essas pessoas e como elas conseguiram esses dados, né? Então, realmente é importante alertar. Todo o serviço da Defensoria Pública é absolutamente gratuito. Ok, chegamos ao fim do segundo bloco. A gente vai para mais um intervalo e na volta o último bloco do programa Sem Filtro de hoje. É um instante só. Voltamos para o último bloco do programa Sem Filtro, aqui pela sua TV UFMA. A nossa entrevistada de hoje é a primeira subdefensora-geral do Estado do Maranhão, Cristiane Marques. Participam dessa conversa os jornalistas Felipe Clã, de O Imparcial, e Gildean Farias, editor do portal Difusora News. Cristiane, eu queria que a gente começasse falando agora do Maradefs, que foi uma ação realizada pela Defensoria no mês de maio. Queria que você explicasse o que foi esse Maradefs e qual o resultado, qual a avaliação que vocês tiveram de todas as ações realizadas nesse período. Maradefs foi um movimento de uma semana organizado pela Defensoria Pública do Maranhão em alusão ao dia 19 de maio, que é o Dia Nacional da Defensoria Pública. Então, qual foi a nossa ideia? A gente queria realmente mobilizar para tornar a Defensoria Pública mais conhecida ainda, retomando o gancho daquilo que a gente falou no primeiro bloco. A importância de trazer a Defensoria Pública para a comunidade, de aproximar mesmo da população. E aí, com isso, nós mobilizamos todos os nossos núcleos, foram 236 eventos em apenas uma semana. A gente teve desde a corrida da Defensoria, a gente teve a nossa feira na Praça Nauro Machado, nós tivemos oficinas de educação em direitos para as mulheres quilombolas em Alcântara, em todo o interior do estado, em Buriticupu, Grajaú, foram muitos eventos, e não só palestras de direitos, mas de todas as várias formas. Tivemos até media training também, para que a gente conseguisse falar de defensoria de uma forma leve e aproximar aquela pessoa que nunca ouviu falar ou que achava que defensoria era só para resolver problema de pensão, mas acaba sabendo que, não, eu posso resolver uma briga de vizinho, entendeu? Então a gente quis mesmo mobilizar o Maranhão. Ficamos muito satisfeitos e agora o desafio já foi lançado para o próximo ano, que uma semana vai ser pouco, que a gente quer realmente fazer quiçá o mês inteiro de Maradefs. Felipe? Olha, puxar a sardinha de novo para a nossa área, a comunicação, né? Novela é bom demais, diga-se de passagem, né? Eu estava vendo uma reportagem muito interessante de uma questão que foi discutida de pensão alimentícia na novela das 8, não sei mais se é 8, é 9, é 10, cada hora. De uma novela? De uma novela. E o aumento que teve de procura, né? Eu acho que ficou muito preso ao Rio de Janeiro, ou não sei se aqui também houve. Aqui também. Me parece que as pessoas não tinham mais essa consciência que a Justiça, que a Defensoria, que o Ministério Público ainda tem uma força grande em cobrar os pais ausentes, não é verdade? Como é que está esse trabalho? Realmente foi incrível, porque depois dessa cena da novela, a procura por informações sobre processo alimentício, pensão alimentícia, aumentou muito. Aqui em São Luís, na Defensoria do Maranhão, melhor dizendo, o aumento foi de 40% em 24 horas. Então, foi uma demanda realmente assim que surpreendeu, e isso foi observado em todas as defensorias do Brasil. Eu acredito que seja muito a questão de quebrar o estigma. Porque a cena da novela ela era bem didática e a mulher falava assim, mas eu vou
vou colocar meu ex-marido na justiça. Aí a personagem falava, não, você vai pedir o direito, vai cobrar o direito do seu filho. Então, aquela coisa de tirar o estigma de justiça, de parecer que está fazendo uma coisa contra o marido, ver que é uma coisa a favor do filho. A cena foi didática de falar como fazer, o que precisava. Então, acho que isso despertou o interesse, porque realmente a mãe, quando ela vai entrar com um pedido de pensão alimentícia ou uma execução de uma pensão que está atrasada, ela sofre um constrangimento da família. Há aquela questão, todo mundo pensa, entrar na justiça dá trabalho, é chato, mas é aquela coisa de conscientizar e de mostrar que é uma coisa que ela faz pelo filho, não é contra alguém. Então, essa repercussão foi muito positiva, a gente foi surpreendido, mas que só mostra mais uma vez a necessidade de falar e falar e falar sobre defensoria, sobre os direitos dos vulneráveis, né? A gente faz também um trabalho sobre a Lei Maria da Penha, e aí tem um projeto da Defensoria Pública que é o Tia Lu e Mulher. E a gente vai fazendo a conscientização sobre a Lei Maria da Penha e sobre as medidas protetivas para as mulheres que estão em situação de violência doméstica. E aqui em São Luís, já mais de uma vez, já a Cidade Olímpica, Cidade Operária, Itaquibacanga, a gente falando sobre isso, mulheres vieram até mim depois da palestra dizer que nunca tinham ouvido falar de Maria da Penha, de medida protetiva. Então, por mais que para algumas pessoas, para o nosso meio principalmente, seja um tema fácil, para outros não é. E essa pessoa que não conhece é justamente aquela que mais precisa. Judeu? Sobre a defensora, voltar mais uma vez a pauta da defensoria chegar aos lugares mais distantes do Maranhão. Estou falando do Maradefs, que foi uma iniciativa a ser aplaudida por nós, né? E aí, além do Maradefs, existem outros movimentos de caravanas, de ações que faz essa aproximação da Defensoria Pública até os locais mais distantes. Como é que acontecem essas caravanas? Parceria com que órgãos? Ou é a própria Defensoria que leva com suas forças próprias? Queria que a senhora falasse sobre esses movimentos. Nós temos na Defensoria as nossas unidades móveis, né? Então, a gente tem a carreta dos direitos, que ela é aquela carreta bem grande, que chega, é um acontecimento aonde ela vai. Temos os ônibus de atendimento e as vans de atendimento. Nós vamos para os interiores, ou aqueles interiores que estão com demanda represada, ou interiores que não têm ainda Defensoria Pública. E a gente leva os nossos parceiros de primeira hora, Tribunal de Justiça, a ARPEN, que é a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais, para fazer a questão do subregistro, INSS, Defensoria Pública da União, Ministério Público, e a gente vai fazendo esses mutirões de atendimento. De 2022 para 2025, nós já rodamos mais de 120 mil quilômetros aqui no Maranhão, fizemos mais de 53 mil atendimentos. Então, a gente consegue realmente alcançar muitas pessoas. 53 mil pessoas é uma cidade de porte médio do Maranhão, é como se a gente tivesse atendido essa população. E a gente estabelece o cronograma da carreta, a gente vai muitas vezes em parceria também com outros movimentos, de outras secretarias que estão organizando alguma atuação. Por exemplo, estivemos presentes agora no Agrobalsas, que era um evento que ia mobilizar. Então, a gente entende a importância da presença da Defensoria Pública. E aí, as nossas unidades móveis têm essa dinamicidade de irem para esses lugares mais longínquos. A gente faz atendimento em comunidades quilombolas e vamos em comunidades indígenas, que também é uma demanda muito importante aqui no Maranhão, para que a gente consiga alcançar todo o nosso público-alvo. A gente está vendo uma série de ações que são desenvolvidas pela Defensoria, mas devem existir desafios, né? Um deles, talvez, já tenha sido dito aqui, que é a questão de como é que você consegue ter defensoria, por exemplo, dentro de todo o estado do Maranhão, né? Muitas cidades não têm. Que outros desafios a senhora percebe que são necessários ainda a serem enfrentados do ponto de vista da ação da Defensoria, que limita aquela atuação? Sim, o nosso principal desafio, sem dúvida, é a questão ainda da estruturação, de conseguir chegar em todos os interiores, em todas as comarcas, que a gente consiga ter núcleo em todas as comarcas, ter defensores. A gente avançou nisso, recentemente conseguimos aprovar uma lei com mais 30 cargos para defensores, mas é sem dúvida o nosso principal desafio. E o outro desafio é também a questão de o acesso a essas pessoas, de chegar à população, de fazer com que a gente consiga
atendê-los e levar as políticas públicas para a população. Porque o Maranhão, ele é um estado muito grande e é um estado, mas é um estado empobrecido, né? Eu acho muito importante pontuar essa diferença. Não é um estado pobre, é um estado empobrecido. Porque é um estado que tem muitos recursos naturais, tem uma cultura pujante, tem uma população muito aguerrida e que ama muito seu estado, mas ela tem ainda muito um contingente alto de população vulnerabilizada. Então, o nosso desafio é estruturar e chegar até essas pessoas. A gente vai inovando com as nossas unidades móveis, temos a perspectiva de receber mais 2 carretas ainda esse ano, para que a gente consiga fazer esses atendimentos itinerantes aí num volume ainda maior. Felipe? Olha, nesse amplo processo de vocês de integração, estruturação, né, a senhora acha que a questão voltando aqui esse tema da mulher, né, da família, esse alto índice de violência contra a mulher, né, esse absurdo índice de assassinatos, né, a gente escolhe uns termos bonitos que não funcionam, né, de assassinato. A senhora entende que é por questão de falta de penas mais duras ou é uma questão que deveria começar na escola, dentro das famílias, dentro das igrejas? Porque a gente vê o preconceito em todos esses setores. O problema do feminicídio e da violência de gênero é um problema cultural. É um problema realmente cultural. A Lei Maria da Penha é uma lei muito boa e é reconhecida internacionalmente por ser um mecanismo legal muito bom, mas o nosso problema é cultural. Para dar um exemplo, a Argentina, que é o nosso país vizinho, tem um índice de feminicídio menos da metade do Brasil. Então, é a questão de, tradicionalmente, como se comportava a questão das relações entre homem e mulher, as relações de afeto, aquele sentimento de posse sobre a mulher. Até recentemente, a mulher ela não tinha ainda sua autonomia civil, então ela era realmente tratada em situação de similaridade com as crianças, em termos de discernimento. Isso mudou com o Código Civil de 2002, que a mulher passou a ter plenos direitos, assim como os homens. Então, para vocês verem como é uma questão muito recente. E aí é importante exatamente isso, a questão de ir para as escolas para fazer essa educação em direitos, fazer essa reflexão sobre a autonomia das mulheres, falar nas igrejas, falar inclusive nas igrejas mais conservadoras. Para vocês terem uma ideia, eu já fui falar sobre Lei Maria da Penha e violência de gênero dentro de uma igreja evangélica daquelas mais tradicionais e fui muito bem aceita porque é uma questão de não é mulher contra homem. Isso é muito importante falar, não é mulher contra homem. É a mulher se protegendo daqueles homens que não a tratam de maneira digna, que a tratam como uma posse, que a agridem, que não são todos os homens. Então é importante também trazer os homens para esse debate e discutir e falar sobre isso, né? Nós tivemos um feminicídio há muito pouco tempo em São Raimundo das Mangabeiras, que foi um caso muito triste, e a gente percebe que passa por essa questão de falar sobre o tema para que a gente conscientize. O Anuário de Violência Doméstica mostra que os principais motivos para as mulheres ficarem num relacionamento abusivo, número 1 é a dependência financeira, número 2 é a questão do medo da repercussão social e a preocupação com os filhos. Mas, ao mesmo tempo, um dos primeiros motivos que faz a mulher sair do relacionamento é quando a violência chega nos filhos. Porque enquanto a violência está na mulher, ela aguenta pensando, não, mas pelo menos ele bota um prato de comida para o meu filho ter o que comer. Mas quando a violência passa para os filhos, não só essa mulher tem mais coragem de sair do relacionamento, como também ela encontra mais apoio da sociedade. Se ela vai conversar com uma vizinha, com a igreja. Então, assim, é importante essas pessoas que são a rede de apoio estarem abertas para ouvir e para aconselhar de forma correta. É um tema que a Defensoria Pública trabalha muito e é muito importante para a nossa sociedade aqui no Maranhão. Só mais uma informação, no anuário mostra também as piores capitais para ser mulher, né? E aí eles utilizam dados como índice de violência de feminicídio, a questão da participação na vida política e o percentual de mulheres que não estudam e não trabalham. A pior capital para ser mulher é Vitória, no Espírito Santo, e a segunda é São Luís. Que triste. Então, queria que a senhora fizesse as considerações finais, fizesse o convite aí para a população
procurar, né, visitar a Defensoria? A gente já chegou à reta final do nosso programa. Olha, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu queria passar a mensagem para que, se você quer saber uma informação, tem alguma dúvida, pode procurar a Defensoria Pública, os nossos canais de atendimentos, pode procurar no Instagram, nos nossos núcleos da Defensoria Pública. A gente atende desde questão de direito de família, direito de vizinhança, saúde, consumidor. Fazemos também educação em direitos. Então, se você é um líder comunitário e quer levar uma palestra, alguma informação para a sua comunidade, pode procurar a Defensoria Pública e nos siga nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é Defensoria MA e estamos lá com tudo que a gente faz, a gente coloca lá para vocês saberem. Então, procurem a Defensoria Pública porque você não está sozinho. Ok. Eu conversei com a primeira subdefensora-geral do Estado do Maranhão, Cristiane Marques. Agradeço também aqui aos jornalistas Felipe Clã e Gildean Farias. Chegamos ao fim do programa de hoje. Você pode assistir a reprise dessa edição em nossa programação ou em nossas redes sociais. Até a próxima semana com mais um Sem Filtro, o seu espaço de troca de ideias, diálogo e pensamento crítico.